Bom dia para todos. Hoje eu vou apresentar uma palestra intitulada Um Conceito Imanentista de Deus, que é uma aplicação de uma posição filosófica chamada monismo de triplo aspecto, que eu publiquei há exatamente 10 anos, né? Foi em 2012 que saiu o primeiro capítulo de livro, né, sobre o monismo de triplo aspecto, e eu aplico essa filosofia, seria uma ontologia interdisciplinar. Eu aplico a vários assuntos, né? E aqui, então, eu estou trabalhando um pouquinho com filosofia da religião. E essa abordagem que eu faço, ela tangencia um pouco a filosofia, a psicanálise do Carl Jung, né? Jung, Jung seria o jovem, né? O Carl Jung. E, então, por isso, seria pertinente para as nossas discussões aqui no Café Jungiano, mas não é um trabalho sobre o Jung, como vai ficar muito claro aqui. Eu estou, na verdade, propondo um conceito novo de Deus, né? Tendo a ousadia de propor um conceito diferente de Deus, um conceito filosófico de Deus diferente daquele conceito que é mais comum, né, nas religiões institucionalizadas, que é aquele conceito de um Deus criador, origem de toda a realidade, né? Um Deus transcendente. Então, eu estou propondo que seria um conceito manentista de Deus, que eu vou já assim, introduzir de uma forma um pouco informal, de um modo informal, né? Lembrando aquela fala do Vinícius de Moraes sobre o amor, né? Que seja eterno enquanto dura. Né? Então, o que seria um conceito manentista de Deus? Seria que Deus existe enquanto ele é objeto da nossa consciência, enquanto as pessoas acreditam em Deus, têm fé em Deus, esse é o modo de existência de Deus. Quer dizer, ele é um princípio que existe na sua manifestação apenas. Né? Então, é um pouco, assim, logicamente contraditório dizer que algo fugaz seria eterno enquanto dura, né? Mas é precisamente isso que eu quero propor, né? Deus é eterno enquanto está na consciência humana, né? Enquanto é, objeto da fé ou da crença ou da prática humana, da existência humana, melhor dizendo, né? Então, esse seria o conceito de Deus que eu quero apresentar para vocês. E isso, de certa maneira, resolve vários problemas teológicos, né? Que a gente pode criticar nas doutrinas religiosas, nos dogmas das religiões, né? Que, de um ponto de vista filosófico, crítico, né? Tem problemas seríssimos, né? No conceito de Deus transcendente, criador, né? De toda a realidade. Então, aqui vai entrar uma certa ressonância da minha proposta com Jung, de que a origem da realidade, aquilo que a gente pode chamar de ser primitivo, quer dizer, o ser primitivo do real, não é Deus, né? É aquilo que a gente chama de energia. A energia, ela se trifurca, ou seja, ela se divide nos três aspectos fundamentais da realidade e da experiência humana, que seriam a matéria, a informação e o sentimento. Aí nós temos o núcleo do monismo de triplo aspecto, certo? E Deus, o conceito de Deus, o conceito imanentista de Deus, ele vai ser derivado da junção dos três aspectos, porque a junção dos três aspectos, né, a matéria, ou seja, um corpo vivo, né, a informação, que essa informação que é encarnada nesse corpo vivo, né, e o sentimento, que é um estado da energia, um estado vibracional, digamos assim, em poucas palavras, da energia que esse corpo vivo pode adotar, certo? E esses três aspectos juntos geram a consciência. E Deus emerge na experiência como um objeto da consciência, como um objeto que aí a gente vai discutir se ele é contingente, ou seja, se é algo que a gente pode viver sem ele, né? Ou se de alguma maneira seria já uma imposição, uma potencialidade que necessariamente vai se manifestar na consciência humana, né? Então, essa é a grande questão que eu não vou responder, eu deixo em aberto no texto, né, que acompanha esse seminário, porque eu acho que não há como a gente fechar essa questão, né, dizer que
esse sentimento, essa fé ou essa crença em Deus na consciência humana já está, de alguma forma, pré-programado na própria estrutura do real, no processo evolutivo da realidade, ou se é algo contingente, que depende da cultura local ou de fatores históricos que poderiam, eventualmente, não se manifestar. Em algumas sociedades, algumas culturas, poderia não existir nada parecido com o conceito de Deus. Né? Eu vou deixar assim aberto. Né? Tá? Então, agora eu vou passar a seguir o texto. Né? O autor que eu mais me aproximo nisso aí é o Feuerbach, na sua fase inicial da sua filosofia, antes daquela fase mais conhecida, que foi apropriada por Marx, né, que seria a ideia de que Deus seria uma mera criação da consciência humana. Né? Mas ele inicialmente, né, ele trabalhou com a antropologia, né, da experiência religiosa, né? E eu também parto de uma disciplina chamada Sociologia da Religião, que eu estudei na graduação em filosofia, né? E que aborda Deus como fenômeno social. Né? Então, me parece óbvio, né, de que as pessoas acreditam em Deus e que constroem igrejas e doutrinas, né, escrevem livros e traçam preceitos comportamentais a partir dessa crença. Né? Isso aí é uma questão sociológica, é uma questão de sair em campo aí, entrevistar as pessoas, analisar obras culturais e é algo evidente, né, que a maioria da humanidade acredita em Deus, certo? Outra coisa muito diferente, que eu quero aqui partir dessa distinção, seria o conceito cosmológico de Deus como origem do espaço, do tempo e da realidade e da natureza, né? E que é transcendente. O que significaria isso ser transcendente? Significa que Deus, no seu ser próprio, tá? Ele não está presente na existência humana. Né? A chamada teologia negativa ressalta isso, né? Deus se caracteriza, o Deus transcendente, ele se caracterizaria, né? Supondo que exista um Deus transcendente, ele se caracteriza pela ausência, ele não está, né? Ele não é um objeto, um ser que esteja presente na nossa experiência. O que está presente na experiência são representações de Deus, né? Símbolos de Deus, mas o ser próprio de Deus está ausente, né? Então, esse é o outro pilar da minha argumentação, se é que é possível argumentação, né, nesses assuntos aqui, mas eu estou tentando construir uma argumentação racional. Né? Então, o Deus transcendente, o Deus tal como ele é concebido pela maioria da humanidade, na maioria das religiões, talvez o budismo seja uma exceção, né? Ele está ausente, né, da nossa experiência. Você não pode ver Deus, tocar Deus, sentir o cheiro de Deus ou ter qualquer tipo de interação empírica com Deus. Né? Então, ele não está, ele está ausente da experiência, certo? Então, esse é uma outra evidência, me parece bastante forte, né, que eu parto, então, dessas duas evidências, certo? Que a humanidade, a maioria das sociedades e das pessoas acreditam em Deus, segundo, Deus está ausente da nossa experiência, certo? E aí, como é que fica, né? Então, é preciso construir um conceito de Deus a partir da antropologia e da sociologia, né? Como, então, explicar que se Deus está ausente da experiência humana, como que, então, por que as pessoas, a maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, acredita em Deus, ou mesmo muitas pessoas que não acreditam, passam a acreditar quando enfrentam dificuldades, né? Doenças, a proximidade da morte, questão da finitude, né? Ao enfrentar a finitude, muitas pessoas passam a acreditar em um Deus, um princípio, uma força maior, né? Alguma coisa desse tipo, certo? Então, aqui no terceiro parágrafo do texto, eu já coloco a minha hipótese, né, que a existência do Deus sociológico é inquestionável. Mas não há nenhuma razão para se crer na existência do Deus cosmológico, um Deus criador que cria toda a realidade. Né? Isso não é uma condição necessária para que as pessoas acreditem em Deus. Pode haver outros motivos pelos quais as pessoas acreditam em Deus. Né?
Então, a possibilidade que eu vou trabalhar é essa, que o Deus sociológico seja manente à realidade humana, à existência humana, né? Ser uma potencialidade universal que se manifesta na experiência humana e pode ser, de modo necessário, contingente, que eu vou deixar em aberto. Então, no conceito imanentista, Deus seria primariamente um conteúdo da experiência consciente humana, né? Isso se aproxima dessa ideia, né? O homem cria Deus, Deus emerge na consciência humana, primariamente, né? Ele não é um objeto empírico, né? Ele emerge na consciência humana. Agora, a questão é, isso é a manifestação de um princípio ontológico ou não, né? Isso é contingente ou tem alguma necessidade nessa emergência, né? É arbitrária ou tem alguma, né, algum fator no próprio real, né, na própria matriz da realidade, que faz com que a consciência humana venha a colocar, venha a desenvolver essa crença ou essa fé, ou esse tipo de experiência religiosa, né? Bem, o conceito tradicional de Deus, que está na maioria das culturas, religiões, né, é um ser transcendente, né, que cria o mundo material. Quer dizer, Deus não está aqui no nosso corpo, nos nossos alimentos, nas florestas, né? É diferente, né, por exemplo, do animismo dos povos nativos, né, que entende que uma árvore ela é divina, né, que é espiritual, etc. Não, né, na visão transcendente não é assim, né? A matéria é um outro tipo de realidade, né, que se distingue, né, da realidade divina, né? Na versão de São Tomás de Aquino, que mais impregna, né, a nossa cultura ocidental, existe a ideia de que o mundo vem de Deus e retorna para Deus, né? Isso aí é fortíssimo nessa teleologia. Quer dizer, o mundo é criado, né, uma criação que está já com um destino impresso, que é voltar para Deus, né? Então, vai ser corrompida pelo pecado, vai se degradar, vai haver um apocalipse, esse mundo material vai ser destruído e as pessoas que se comportarem adequadamente vão retornar para o seio divino, né, com uma vida após a morte, que vai ser muito, muito boa, né, pelo que se diz, né? E o ser humano tem uma posição privilegiada no universo, porque nós somos criados, teríamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Temos uma alma imortal que comunga da presença de Deus, né? A teoria da presença. Deus está presente na consciência humana, né? Feuerbach inverte, né? A consciência humana que, né, projeta Deus, né? Mas na visão tomista, a consciência humana participa de uma realidade maior que a realidade divina, né? E então, no hinduísmo, né, indiano antigo, né, nós temos um conceito semelhante de Deus, Brahma, uma consciência universal que é a origem da própria matéria, da natureza, né? E que torna possível a consciência humana, né? Porque o que se argumenta é isso: se nós fôssemos puramente materiais, nós não teríamos consciência, né? Então, a consciência humana ela é uma manifestação dessa consciência universal que preexiste o mundo físico, né? E o corpo é um mero substrato para a ação dessa consciência. Então, aí nós temos duas versões, né? A versão idealista, o próprio corpo é manifestação da consciência, e tem a visão dualista, né, da filosofia Samkhya, que é estudada pelo meu orientando, Augusto, lá do mestrado de filosofia da Unesp de Marília, né, que coloca que corpo e mente são princípios distintos, né? A matéria e o espírito são dois princípios distintos, então é uma filosofia dualista. Aí tem grandes discussões em relação a isso, né? Porque se o corpo ou a matéria não se reduz ao espírito, então nós teríamos uma dupla origem da realidade, né? Isso contrariaria, de certo modo, contraria a teoria do hinduísmo
original, né, do Brahma, que o Brahma é o princípio único, né, de que tudo se deriva, né? Bem, eu não vou entrar nesse tipo de discussão aqui, até porque não é a proposta que eu vou trabalhar, né? Eu quero contrastar com essas abordagens tradicionais a concepção imanentista. Então, na concepção imanentista, Deus não é o ser primitivo, não é a origem cosmológica, não é a origem do espaço, do tempo, e não é, né, a origem de tudo que acontece na realidade, na experiência humana. Não é, né? Pelo contrário, Deus estaria mais para ser o destino do processo evolutivo da realidade. Um dos destinos possíveis, né, a partir da sua emergência na consciência humana e da ação, né, da ação humana na realidade, na natureza. Então, Deus se realizaria através da ação, né, humana, porque a consciência humana é a única que, pelo que a gente sabe, postula Deus, né? Um gato não tem essa projeção de um Deus, né? Nada indica que um gato, um cachorro, ou um peixe, ou uma girafa tenham esse tipo de conceito, né, de Deus que nós temos, a espécie humana tem. Quer dizer, eu não estou dizendo que é algo que impeça as outras espécies animais de elaborar um conceito de Deus. Estou dizendo que a evidência que a gente tem é que a nossa espécie é a única que elabora, certo? Então, vai ser da ação da espécie humana na natureza que vai se realizar um estado de coisas no universo, né, que corresponderia aos princípios atribuídos a Deus, como o amor, né, a bondade, né, aquilo que a gente atribui a Deus, né? Isso seria, então, realizado através da nossa ação. Então, isso coloca uma diretriz política, né, para quem acredita, né, em Deus no sentido, não só no sentido transcendente, mas também haveria um imperativo prático, o conceito imanentista de Deus, porque a realização desse conceito, em termos de moldar a realidade conforme os seus valores, né? Aqui entraria também essa questão, o conceito de valores, se faria pela ação, pela praxis, né? Certo? E qual seria assim, o fator que faz com que a gente venha elaborar esse conceito de Deus e definir as nossas metas, né, o nosso destino desejável, os nossos desejos de acordo com esse conceito, né? Seria uma questão cognitiva, né, um argumento racional, ou seria algo mais no plano do sentimento, né? Então, eu vou também discutir um pouco isso, né? Dentro da psicanálise, a gente falaria de uma pulsão, né? Nós temos uma pulsão que brota do nosso inconsciente, não é fruto de um raciocínio lógico, né? E que procura uma certa, aquilo que é chamado de religação dos aspectos da nossa existência, ou seja, sair de uma existência fragmentária e ter um sentido globalizante para a nossa vida, certo? Então, é aí que a gente... essa seria, digamos assim, a força psíquica que nos leva a elaborar um conceito de Deus e a agir conforme esse conceito, né? Então, Deus não estaria na origem da realidade, né? Mas, né, a realidade se auto-organiza sem ter um criador e sem ter um arquiteto, né, como se acredita aí na maçonaria e outros. Não tem nenhum desígnio, né, inicial, né? Nós temos um processo que se auto-organiza, gera um processo evolutivo, né? E Deus, então, seria um destino possível, mas que depende das ações humanas. Esse destino não é algo pré-determinado, né? Isso está também de acordo com o conceito de auto-organização de Debran, que a gente tem trabalhado aqui, né? O próprio processo de auto-organização coloca suas metas. Então, né, o processo social humano, né, social, político, econômico, a gente colocaria as determinadas metas ligadas, né, à realização humana,
o chamado humanismo, certo? Em que, então, nós construiríamos uma realidade social, econômica, ambiental, né, ecossistêmica, que realiza, né, certos valores, certos princípios que a gente associa com o conceito de Deus. E que esse conceito de Deus, ele brotando de uma pulsão do nosso inconsciente e se tornando consciente, né? Porque quando se torna um conceito, se torna consciente. Os conceitos, né, se expressam na consciência através de representações, simbolismos, padrões de informação, experiências vividas, né? Então, isso levaria a determinadas ações para efetivar essa realidade. Então, a gente teria aqui um tipo de filosofia política que, a meu ver, começa... não, talvez tenha começado com Aristóteles, em alguma medida, mas que se torna mais claro em Spinoza, né? Porque, né, essa ideia, né, de um Deus que está no caso de Spinoza, está imanente, né? Eu vou falar um pouquinho da distinção entre imanente e imanente, mas um Deus que está em nós, né? Está na natureza, está em nós, né? Esse conceito nos leva, né, a partir, né, das pulsões, que seria, no caso de Spinoza, o conatos, né, que ele chamou de conatos, nos leva, então, a determinadas ações para efetivar uma certa realidade concreta, não uma salvação para uma vida após a morte, mas para mudar a realidade social no sentido, né, da liberdade, que é entendida, né, como uma forma em que as potencialidades de cada indivíduo, né, nas interações sociais, né, não indivíduos numa ilha como Robinson Crusoe, mas no meio social, né, que possa se manifestar, essas potencialidades possam se manifestar e a gente se realizar aqui na vida terrestre. Isso a gente vai encontrar no Brasil também uma aproximação muito grande com a chamada teologia da libertação, que foi elaborada nos anos 60, né, e depois foi reprimida dentro da própria Igreja Católica, como você sabe. Essa ideia de que a realização dos princípios, dos valores, né, ligados ao cristianismo deve ser feita na própria sociedade que a gente vive, e não, né, numa vida pós-morte, certo? Bem, então, temos um pouquinho aqui de discussão de Spinoza e Aristóteles. Eu não gostaria de aprofundar nisso, porque eu não sou um especialista em Spinoza, né? Mas o que acontece com Spinoza é que ele elabora uma visão muito semelhante à que eu estou propondo, só que ele está num contexto científico mecanicista, né? E ele, herdando de Descartes, né, um certo esquema de interpretação da realidade, né, que leva a privilegiar as relações causais, no sentido de causa material e eficiente de Aristóteles, né? Então, ele entende a relação da natureza naturante com a naturada como um processo causal, né? E isso gera problemas, né? Essa ideia do, né, Deus como sendo causa de si mesmo, isso é muito problemático. Na concepção imanentista, né, você tem Deus causa a realidade vivida, né, todo o processo evolutivo. Na visão manentista que eu estou propondo, Deus é um princípio que se manifesta na realidade vivida, mas não é um processo causal, porque a ideia de causalidade da filosofia moderna é a ideia de causas eficientes e materiais, e isso não se aplicaria para a relação entre uma potencialidade e a sua manifestação. Aí, assim, a gente voltaria para Aristóteles, a ideia da teoria da potência do ato, que seria o modo de se conceber essa relação da manência, né? E também no neoplatonismo surgiram concepções semelhantes, né? Em Próculos, né, que segundo Manuel Moreira da Silva, que é estudioso, né, nós teríamos o que
foi chamado de o abrangente, que seria o Deus, né? E suas manifestações ao longo do tempo, né? Na experiência humana, inclusive, né? Então, não é um processo causal, é um processo de manifestação de um princípio, certo? E isso está conforme a teoria da potência do átomo, né? De Aristóteles. Bem, Aristóteles também tem a teoria das quatro causas, né? E a filosofia, a ciência moderna, embora indo contra vários pontos da física aristotélica, né? A ideia da Terra estar no centro do universo, etc. A física moderna ela herdou os conceitos de causa eficiente material de Aristóteles, né? Como sendo o paradigma da causalidade. Só que a filosofia de Aristóteles ela não se reduz a isso, né? Quer dizer, os processos da natureza em Aristóteles não se encaixaria nessa visão mecanicista, né? Nós temos também a causa formal e a causa final. Então, as quatro causas juntas, né, explicariam, de certa maneira, como, né, as formas saem da potência e atuam sobre a matéria. Então, nós teríamos as substâncias que seriam os entes que compõem a realidade da experiência humana, né? Tá, então, como eu disse, eu não vou tentar aprofundar isso, eu só estou assim, sinalizando uma espécie de um mapa, um certo roteiro para a gente pensar essa concepção imanentista dentro da história da filosofia, né? Porque isso não é algo totalmente novo, né? É um conceito que já está, né, de certa maneira, pré-configurado em Aristóteles, nos neoplatônicos, em Spinoza, né? Até o Einstein, quando vai falar do conceito de Deus, Einstein fala o Deus de Spinoza, né? Isso aí, né, é muito essa fala, essa frase do Einstein, que eu não sei se é realmente verídica, mas é muito famosa, né? Nos compêndios de autoajuda, né? Quando se fala assim desse Deus existencial em contraposição ao Deus transcendente, né? Então, tudo isso já está presente na cultura contemporânea, né? Essa ideia do Deus de Spinoza, né? Que é esse Deus, no caso, imanente, né? Isso já está, né, presente, né? O Einstein teria dito algo nesse sentido, que ele não acredita nesse Deus transcendente, mas acredita no Deus de Spinoza, que seria o Deus imanente. Bem, então, vamos agora ir mais assim, no centro, para o centro da questão, que é uma questão, no fundo, de ontologia, né? A teologia, de certa maneira, vai fazer parte da ontologia, né? Porque é a teoria do real. Então, essa ideia de um ser primitivo neutro, que não é nem material nem espiritual, ele aparece na história da filosofia, nos conceitos de Aperon, né, de Anaximander, de conceito de abrangente de Proclus, e aí entra o nosso Carl Jung na história, que propôs o conceito de unus mundo, né, e que eu renomeei como energia. Certo? Então, seria assim, um ser primitivo, a origem de tudo que existe, né? É um ser que é dinâmico, ele se desdobra, ele está num processo evolutivo, né? Mas ele é neutro, ele dá origem aos aspectos distintos que a gente tem na nossa experiência, né? Então, eu vou pular um pouquinho aqui, né, o texto, para esse esquema que está na página 5, tá? Que é o esquema básico dessa palestra e que decorre do monismo em triplo aspecto, certo? E também a gente vê um pouco disso em Teilhard de Chardin, além do nosso citado Jung, Carl Jung. Em Teilhard de Chardin, que era um padre católico, mas que tinha algumas ideias assim mais
ousadas, né, também há esse conceito de energia. Então, por Teilhard de Chardin, o que nós temos no início não é um Deus já completo, que, né, na figura de um pai ou de um criador, né? Nós temos a energia que se evolui, né? E aí sim, né, se realiza como um Deus. Então, a ideia é essa. Ó. Nós temos o conceito de energia com E maiúsculo, ele é o ser primitivo. Aí que é interessante, porque ele é dinâmico, né? Tudo deriva dele, mas ele está sempre mudando, como em Heráclito, né? A energia ela é dinâmica, né? E então ela se desdobra ou se trifurca em três aspectos distintos, né? Que aí vem toda essa problemática filosófica do materialismo, a informação é real ou não é, né? E o sentimento, como é que fica? Então, para tentar equacionar isso de uma forma satisfatória, eu entendo que a matéria, a informação e o sentimento são três aspectos irredutíveis. Quer dizer, você não tem como dizer que a informação vem da matéria, ou que o sentimento vem da informação, ou que a matéria vem da informação, ou que a informação vem do sentimento. Não, são três aspectos irredutíveis, né? Uns aos outros, certo? E da conjunção dos três, nós temos a consciência, a experiência consciente. E, então, Deus é derivado da experiência consciente, como uma projeção, né, que a consciência faz. A questão toda é se essa projeção ela é contingente ou ela é necessária. Essa eu acho a grande questão aí. Mas eu coloco Deus aqui, então, como um possível destino desse processo de evolução da realidade, né, que parte dos componentes, que a energia ela tem uma série de componentes que a gente não sabe quais são, né? Porque a gente não tem acesso, né, empírico né, a energia, né, que é um conceito, que é uma abstração, certo? A gente tem a nossa experiência, nós vamos encontrar esses três aspectos aqui, o aspecto material, o nosso corpo, a informação, são os sinais, os padrões que a gente tem cognição, né? A gente conhece, como dizia Aristóteles, conhecimento é conhecimento da forma. Né? A informação é a forma que se transmite, né, no espaço e no tempo, e a gente, então, apreende a informação, e ela é um princípio distinto da matéria e do sentimento. E então, temos o sentimento, que seria aquilo que o nosso Carl Jung teria chamado de energia psíquica, né? Porque aqui na matéria nós temos a energia física, né? Na informação nós temos a energia organizada, né? A informação ela tem uma ordem ou uma organização intrínseca, né? A energia organizada é a informação, é a entropia negativa, né? E o sentimento é outra coisa, o sentimento não é nem matéria, nem informação. O sentimento é difícil de definir, né? Eu já escrevi aí alguns artigos tentando definir, mas para falar de uma forma bem simplificada, eu entendo o sentimento como uma vibração, uma energia psíquica, quer dizer, a energia psíquica, ela não é a mesma energia física. Eu posso comer bastante alimento energético e tal, mas essa energia que está no alimento não necessariamente vai se transformar em energia psíquica, né? Eu não vou ficar necessariamente eufórico, eu posso estar deprimido e ingerindo fonte de ATP, né? de muita glicose, e isso não vai me fazer entrar em euforia, porque a energia psíquica é outra, né? É o sentimento, né? O sentir. Ele é necessário para que haja consciência. Matéria e informação sozinha não vão gerar consciência, né? Porque a gente tem isso aí, por exemplo, o computador, né? Ou robô. Você tem só matéria e informação, não tem sentimento, então você não tem consciência. Precisa ter os três para ter consciência. E uma espécie biológica, né, postula Deus a partir da sua experiência consciente, que é a espécie humana, certo? Bem, vou seguindo aqui, depois a gente vê as dúvidas, objeções, né, que deve ter. Então, se Deus está mais por destino, seria o primeiro motor de Aristóteles? Alfredo,
Eu não sei se entendi direito, mas Aham. você citou que, para ele, a única espécie consciente é a humana, é isso? Não, a única toda nas minhas abordagem, todo ser vivo é sentiente, né? Tem capacidade de sentir, né? E a consciência vem da sentiência, né? Vem da conjunção do sentimento, informação e matéria. Então, todo ser vivo teria algum grau de consciência, mas a única espécie biológica que postula Deus é a espécie humana, pelo que a gente sabe. É o que eu falei, o gato, o cachorro, o peixe, a girafa não possulam Deus. Certo? Eu acho que, sinceramente, não dá para afirmar isso, até porque a própria noção de Deus, como eu coloquei acima, é, polissêmica. Não dá para. E nem o conceito de Deus é universal, né? É, enfim, então acho que a gente pode discutir depois. Desculpa te interromper, Alfredo. Ah, tudo bem, foi importante a clarificação, né? Porque experiência consciente é algo que todo ser vivo teria em algum grau, né? A partir da sentiência, do sentimento. O sentimento, né? Porque pelo que a gente sabe, só os seres vivos realizam esse aspecto da realidade, o sentimento. Né? E ele é necessário para que haja consciência. Então, se uma ameba ela tem matéria, ela tem um corpo material, ela processa informação e ela tem sentimento, então a bactéria tem a ameba tem algum grau de consciência. Né? Agora, nem toda experiência consciente vai implicar na formulação de um conceito de Deus. Né? A formulação conceitual de Deus que a gente sabe é só humana. Né? Porque você pode até argumentar, por exemplo, que um papagaio ele é capaz de conceptualização, mas não de Deus. Tá? Então, eu estou colocando Deus aqui como sendo algo que a gente só tem indícios de que seja postulado na nossa espécie humana. Agora, já na nossa espécie humana, é muito evidente que a gente postula, né? Então, a questão é essa, por quê? Então, eu discuto um pouco aqui essa questão da chamada teleologia. Nós temos a ideia do primeiro motor, de Aristóteles, né? Causa final. Eu distingo, né, esse Deus manente colocado como destino por meio da ação humana da causa final aristotélica, porque o primeiro motor constituinte de Aristóteles, é constituinte da physis, né? Já o Deus é um destino representado na consciência humana e vivenciado socialmente, por exemplo, o conceito do Espírito Santo no catolicismo. Então, é um conceito muito mais restrito do que o conceito de primeiro motor, e é um conceito humanista. Né? O conceito de Deus, o conceito que eu estou propondo, ele é humanista, ele é representado na consciência humana. Pode até ser representado em consciências não humanas, mas aí a gente fica perdido, né? A gente só tem evidências que é representado na consciência humana, né? E vivenciado socialmente. Isso é muito importante, né? Para as implicações políticas de que Deus não é uma emergência de uma mente de um Robinson Crusoe, certo? Ele é vivenciado socialmente e aí esse conceito é elaborado socialmente. E é interessante que no catolicismo, o conceito de Espírito Santo está muito próximo disso. Não se pode excluir nenhuma das duas possibilidades, né, que essa projeção seja necessária ou que ela seja contingente. Né?
tem dois extremos, né? Um, que Deus já estaria, de alguma forma, inscrito, né, no ser primitivo como um programa de computação. Então, é uma questão apenas de aplicação de um algoritmo, então vai existir religião, vai existir pessoas que acreditam em Deus, porque já é intrínseco à própria constituição das pessoas, já passa pelos seus inconscientes, pelo nosso inconsciente, e se manifesta na nossa consciência como algo necessário. O outro extremo seria que é puramente contingente, é uma questão cultural. Então, você poderia ter sociedades sem nada parecido com o conceito de Deus. Bem, talvez a melhor opção seja algo intermediário, mas isso é muito difícil da gente conceber e eu não sei de alguém que tenha trabalhado isso na filosofia. Feuerbach chegou muito perto disso, mas eu acho que o Feuerbach, ele, de certa maneira, parte do A e acaba terminando no B. Pelo menos na interpretação do Marx, né? O Feuerbach ficou conhecido pelas teses do Marx que vão muito mais no sentido aqui B, né? Uma projeção contingente, né, a fatores sócio-histórico-culturais, né? No fundo, pela ideologia que faz parte do processo de dominação, né? A religião como ópio do povo, certo? Então, é uma das possibilidades. Também a outra possibilidade seria, né, como assim, quando se fala, né, no design inteligente, né, que já está tudo, já um design inicial, né, da realidade. Aí, né, se fala de um grande arquiteto, alguma coisa assim, mas esse grande arquiteto não necessariamente seria Deus, certo? Mas a teoria do design inteligente, ela coloca que a evolução seria uma espécie de uma aplicação de um algoritmo, né? Já tem um programa lá, né? O designer, né? Que seria mais próximo do demiurgo platônico, talvez, né? Ele já faz o design, o desenho, o projeto da realidade, da história, da evolução, tudo mais, já está tudo como um programa de computação. Então, é uma coisa mecanicista, no fundo, né? Então, a manifestação de um conceito de Deus na consciência humana é um produto de um arranjo eterno, já estava escrito, né? Estava escrito isso no livro da realidade como um programa de computação, né? Ou seria totalmente contingente, ou alguma situação intermediária entre o A e o B, né? Não dá para a gente excluir a primeira alternativa só pelo fato de que existem pessoas ateias, né? Porque se o ateu muitas vezes se converte, né? Então, ou então pode existir uma crença inconsciente, quer dizer, então a pessoa no leito da morte ela reconhece essa crença que estava até aquele momento inconsciente, né? Quer dizer, então eu estou querendo dizer aqui que não dá para excluir nenhuma dessas duas possibilidades mais radicais. Não dá para excluir, mas não necessariamente a gente vai ter que concordar com elas, né? Então, tem pelo menos 3 modalidades de relação entre o ser primitivo, que eu chamo de energia, e sua manifestação existencial humana no conceito de Deus. A primeira, né, eu já comentei brevemente, seria a teleologia, do tipo aristotélica, né? O primeiro motor seria a causa final. É muito importante aqui isso aqui, ó, a causa final, em Aristóteles, ela atua sobre o mundo sublunar, né? Sem ser reciprocamente afetado pelo que ocorre nesse mundo, incluindo a experiência consciente humana. Então, o fato da gente acreditar ou não acreditar em Deus não faria diferença nenhuma na teleologia aristotélica. Já no conceito imanentista, faz toda a diferença, porque Deus só existe se tiver alguém que acredita, né? Certo? Então, no conceito de Deus como causa final, é um conceito mind independent, independente da mente. A mente humana ou de qualquer outra mente não interessa. Deus existe como uma realidade da física, né? do universo supralunar, né? Tá. Pierre Robin, ele
criticou essa interpretação comum de Aristóteles. Tá? Então, eu só estou citando aqui porque para dizer que não é uma unanimidade que, para Aristóteles, o primeiro motor seria mind independent. Né? Para o Pierre Robinck, o primeiro motor seria postulado pela mente, porque ele faz o seguinte raciocínio, né? Para os gregos, em geral, né, a physis, ou a realidade, ela se organiza em graus de perfeição. Então, aquilo que é menos perfeito procura imitar o que é mais perfeito. Então, o primeiro motor seria o máximo de perfeição. Então, seria objeto de desejo da consciência humana, porque no mundo sublunar, a consciência humana é o que há de mais perfeito. Acima da consciência humana tem os planetas que seriam perfeitos, porque eles têm um movimento circular. Né? O movimento circular é considerado um sinal de perfeição. E, além dos planetas, tem o primeiro motor, que é imaterial e imóvel. Seria o máximo da perfeição. Então, a consciência humana, ela postula... quer dizer, o primeiro motor é objeto de desejo da consciência humana. Então, haveria aí a formação do conceito de Deus estaria ligada a um desejo, certo? Então, não seria totalmente independente da mente. Quer dizer, continua sendo independente da mente, mas a sua realização no mundo humano depende de um desejo. Né? Há um outro problema já apontado pelo Tricot, que é um tradutor de Aristóteles para o francês, né, bastante famoso, que era um livro dele era muito usado, né, a tradução dele da metafísica era muito usada aqui na época que eu estudei, né, uns 40 anos atrás. Ele faz uma nota muito interessante, dizer assim, para Aristóteles, todas as potencialidades do real necessariamente se atualizam. Né? Então, todas as potências se tornam ato. Já em Leibniz, tem possibilidades que não se tornam reais. Né? Nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, mas tem um monte de mundo possível que não se tornam real. Então, em Aristóteles, Deus como primeiro motor seria uma causa final necessária. Né? Deus é necessário. E não só como objeto de desejo humano, mas para que haja um movimento em geral. Tudo que acontece na física digamos, imantado, né, pelo primeiro motor. O primeiro motor que faz as potências se tornarem ato. Então, o primeiro motor de Aristóteles não serviria como explicação aqui, tá? Para o conceito imanentista. A segunda alternativa, que eu já citei assim brevemente, né, da teoria do design inteligente, seria um programa determinante de processo evolutivo. Então, se tem um programa, tem um autor, alguém fez esse programa, né? Ou então tem uma força que é complementar às 4 forças físicas, né? Que, segundo o Teilhard de Chardin, né, haveria uma quinta força que guiaria a realidade para um alvo, intitulado ponto ômega. Então, nesse tipo de interpretação, Deus novamente surge como necessário, né? Seria condição de possibilidade da nossa experiência. A realidade não seria tal como a gente tem experiência dela se Deus não existisse. E também seria uma esperança, uma certa garantia que as coisas vão melhorar para o ser humano, né, ao longo do tempo, porque Deus aí é um avalista, né? Ele programou as coisas de modo que a gente vai ter períodos aí de sofrimento, nós vamos recair no pecado, mas depois nós vamos nos recuperar e o final vai ser feliz, né? Porque uma das questões aí, né, da teologia tradicional, né? Porque Deus não ia fazer um mundo para acabar no pecado, né? Acabar no sofrimento. Né? No final das contas, vai ter, né, uma redenção. Né? Então, há uma certa garantia que as coisas vão melhorar. Alguns dizem que na política, quando tem uma mudança, é para pior, né? Mas aqui a religião entraria como contraponto, né? De que tá tudo muito ruim, tá piorando, mas um dia vai melhorar, porque Deus existe. Mas aí estamos supondo, né, que Deus como condição de possibilidade, para que
e se Deus não existir, né? Como Nietzsche teria vaticinado, né? A morte de Deus, nesse sentido aí, desse Deus transcendente, né? Aí, né, como dizia Sartre, tudo é possível, né? Porque se não tem esse avalista, então abre-se também um caos, né? No sentido aí não da teoria do caos física, mas um caos no sentido de que não existe uma diretriz determinística para o processo histórico e para todo o processo evolutivo, né? Tem uma terceira alternativa que, no meu limitado conhecimento, né, vem com o budismo, na vertente do Nagarjuna, que eu estudei com a Edilene Leite, foi uma orientanda lá em Marília, né? A Maria Eunice participou aí do processo aí de discussão do trabalho dela. É uma abordagem interessante. Eu estou aqui com minhas próprias palavras, né? Colocando da seguinte maneira: a realidade é complexa, né? Então, a consciência individual, ou seja, cada um de nós, pode ou não descobrir Deus nessas dobras, né? Complexo quer dizer com dobras. Então, quer dizer, Deus está lá escondidinho numa dobra da realidade. Algumas pessoas descobrem, outras não. Então, seria uma solução um pouco mais flexível para essa questão aí, né? Deus não é necessário, mas também não é totalmente contingente. É uma situação que tem uma certa variabilidade de pessoa para pessoa, né? Na neurociência, na psicologia, hoje em dia se fala muito nessa variabilidade das diferenças individuais, né? A mente não é igual para todo mundo, né? Tem diferenças individuais, né? Os processos cognitivos, emocionais, tem uma variabilidade dentro da mesma espécie. Cada um de nós tem um modo de ser, né, de vivenciar, de conhecer, etc. Então, isso se aplicaria também, então, para essa questão do conceito de Deus. Algumas pessoas descobrem ou não, né? Por exemplo, né, a meditação, que foi o assunto que a Edilene estudou, né? Pela meditação, né, se pode atingir um estado mental em que a pessoa descobre que existe alguma coisa que ela dá o nome de Deus, né? Seria, então, um estado de iluminação, como o Héctor citou, né, já nas nossas discussões, e o próprio Jung trata disso também, né? Então, tem diferentes experiências que podem levar as pessoas a descobrir, tá entre aspas, porque o próxima sessão é justamente sobre isso. É descoberta ou é invenção? A gente inventa Deus, como se pode concluir da filosofia final de Feuerbach, ou a gente descobre, né? Depois que a gente descobre ou inventa Deus, a gente projeta esse conceito em obras materiais, né? Então, a gente tem as igrejas, as orações, mantras, rituais, as missas, né? As imagens e música sagrada, etc. Quer dizer, a sociedade, né, ela traduz esse conceito em obras que estão na nossa experiência e que vão cativar, né, as pessoas, né? Então, você visitando uma igreja antiga, você tem uma experiência sensorial, né, do que aquelas pessoas concebiam como sendo divino, né? Você tem ali um ambiente que procura reproduzir, é claro que de forma limitadíssima, mas, né, ou a própria Bíblia, né, tão citada aí, né, pelos mais fanáticos, né, seguidores do cristianismo, seja o Antigo ou o Novo Testamento, também uma construção, né, humana para tentar, né, tornar acessível para a experiência de Deus, ou o conceito de Deus, ou os mandamentos de Deus, os valores que Deus defende, que
aquilo que Deus condena, aquilo que Deus propõe para a vida humana, tornar isso acessível para a sociedade como um todo. Bem, então, eu aqui faço uma comparação com a filosofia da matemática, né? As entidades, funções matemáticas, né? Por exemplo, os números, né? A gente descobre os números imaginários ou a gente inventa os números imaginários? Eu não sou especialista nem conhecedor, né, de filosofia da matemática, eu só estou mencionando, né, esse tipo de questão pode surgir em qualquer área de estudo, né? É quando o empírico tem pouco peso, né? Então, são elucubrações mentais que geram resultados, né? Será que esses resultados já pré-existem numa espécie de mundo platônico das ideias ou das formas, ou seriam inventados, ou pelo menos em parte, pela mente individual? Aí nós temos o conceito chomskiano, né, de processos generativos composicionais, né? Porque eu acho que essa é a melhor solução para esse dilema, né? Então, por exemplo, na linguagem verbal, né, você tem um certo alfabeto, né, de, sei lá, 30 letras, certo? E da combinatória dessas letras você gera infinitas palavras e das infinitas palavras gera infinitas sentenças, frases, né? Sentences é uma tradução literal do inglês. Diferentes frases. Então, da combinatória de elementos finitos, a gente gera processos infinitos. Né? Infinitos aí vai ter várias ordens de infinitude, né? Mas você tem aí já um infinito aí a partir do finito, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo trazer aqui. Numa versão leibniziana da teoria da potência de ato, em que a atualização de potencialidades é contingente, então, essa distinção entre invenção e descoberta se relativiza, né? Porque nós temos, em ambos os casos, uma recombinação de potencialidades previamente existentes. Né? Em Aristóteles, toda potencialidade vai se realizar. Agora, na visão leibniziana, muitas delas não vão se realizar. Aquelas que se realizam aparecem como uma novidade, porque, né, dificilmente vai se repetir a mesma combinatória, a mesma combinação. Então, você tem elementos finitos que se recombinam, né, mas nem todos se realizam. Aqueles que se realizam aparecem como novidade. Né? É uma novidade em certo sentido absoluta, é algo inédito, nunca aconteceu antes. Certo? Então, quando, por exemplo, lá Tom Jobim compôs Samba de uma Nota Só, certo? Vários compassos é uma nota só. Tá? Aquilo ali, ele inventou, mas ele também descobriu, é uma possibilidade que existia, dado que você está usando um certo sistema de notas musicais, certo? Você pegar uma nota e repetir ela alguns compassos. Né? Então, é ao mesmo tempo uma invenção e é uma descoberta. E isso está na base de nossos estudos de auto-organização, que é o conceito de causalidade de Cournot, que é um conceito de causalidade diferente do conceito mecanicista da filosofia moderna. Então, em Cournot, nós temos linhas de processo independentes, né? Então, essas linhas são, se você considerar ela apenas nos seus antecessores e sucessores, ela é determinística. Mas essas linhas se encontram, né? De modo casual, não pré-determinado. Então, é o chamado acaso de Cournot. Você tem processos causais determinísticos que se encontram, né? O conceito fundamental é de encontro, né? Que Debran sempre ressaltava, o encontro, gerando um resultado novo. Então, não há uma oposição entre acaso e causalidade, uma oposição excludente. Não. Acaso e causalidade determinística são complementares, né? Na teoria de Cournot. Então, eu acredito que todo o nosso estudo de auto-organização está nesse
nesse viés aí, que não é, o processo não é nem determinístico nem aleatório, é uma combinação. Você tem uma causalidade e uma casualidade que se combinam quando há um encontro, né? Então, trazendo isso para essa discussão de conceito de Deus, né? Então, a gente pode tanto dizer que o homem cria Deus, como Feuerbach e Marx disseram, mas também pode dizer que a gente descobre Deus nas obras do real que a gente não havia experimentado ou experienciado conscientemente. E não dá para decidir se é uma coisa ou outra, porque não são processos realmente diferentes, né? No fundo, seria o mesmo processo de elementos finitos que se combinam, mas nem todas as possibilidades se realizam. Então, aquelas possibilidades que se realizam aparecem como novidade. Isso também já foi discutido num texto do Atlan, né, do colóquio de Cerisy, há muito tempo atrás, no nosso grupo, né, essa questão da novidade, né, a emergência do novo. O Atlan, pelo que eu me lembro, ele conclui que o novo, na verdade, não é novo, mas eu diria que, em certo sentido, é novo e é velho ao mesmo tempo, porque deriva de uma combinação dos mesmos elementos, só que uma combinação inédita, que não acontecia antes. É uma novidade, inclusive, ontológica. Né? Para o Atlan, seria puramente um processo epistemológico, né? Que seria assim, é algo que a gente é novo para a gente, porque a gente não sabia, né? Na visão do Atlan. Mas além de ser novo epistemologicamente, eu diria que também é ontologicamente, porque é uma combinação que nunca tinha sido realizada, visto que você tem uma possibilidade de infinitas combinações. Muitas delas nunca aconteceram, né? Então, seria errado dizer, como se atribui a Nietzsche, que a história é o eterno retorno do mesmo. Não, é um eterno retorno porque é uma combinatória dos mesmos elementos, mas não é do mesmo. O retorno sempre vai ser diferente. Aí, para quem é da área de filosofia, seria mais a ideia, a interpretação aí do Deleuze, Guattari, né, da Revolução Molecular. E até está circulando aí uma foto do Lula lendo o livro Revolução Molecular, do Guattari. Eu achei bastante interessante, né? É um livro importante, eu acho, né? Essa ideia da Revolução Molecular. Você ter recombinações que acontecem no nosso cotidiano, né? No plano micro. Então, não é... Alô? Só lembrando que quando você cita o Atlan é um cabalista, né? O Atlan é um entusiasta da cabala mística judaica. E tem muita coisa escrita sobre isso. Então, quando eu falei de cabala aqui, uma provocação, tá aí. Você volta ao Atlan. Bom, enfim, desculpe interromper. Obrigado, Henrique. Cada autor vai dar um peso maior ou para a repetição, né, do mesmo, ou para uma ruptura, uma novidade absoluta, né? Mas eu ficaria no meio termo aí. Não é nem novidade absoluta, nem é repetição do mesmo. É um processo de reiterações em que, cada vez que acontece a reiteração, vai surgir uma novidade, porque são possibilidades infinitas. A chance de repetir exatamente o mesmo, eu acho que é ínfima, né? Bem, então, voltando aqui, né? Na interpretação propiciada pelo Molinho de triplo aspecto, né, é possível que Deus, a entidade projetada, seja a atualização de um princípio do real que se encontrava em estado potencial no âmbito do ser primitivo, né? O que é estado potencial aí? É uma combinatória, uma combinação que é possível, mas que ainda não aconteceu. Certo? Então, você pegar o alfabeto da língua portuguesa, quantas palavras você pode construir? Infinitas. Você pegar um dicionário do Ruais, né, Antônio Ruais, você vai ver lá, né, desses infinitos, né, a sociedade, os humanos que falam português, eles atualizaram algumas possibilidades. Então, isso aí se transformou em
em ato, né? Essa potência se transformou em ato. Agora, tem muitos dicionários do Ruais que não foram atualizados, né? Então, eu entendo, então, já encaminhando para uma conclusão, né? Deus pode ser um princípio que está em estado potencial e que vai ser atualizado ou não, dependendo de fatores históricos. Mas não há como descartar totalmente essa possibilidade. Essa possibilidade está lá, está no real. Está no real. Não é uma invenção absoluta da mente. Não é uma invenção, é mais uma descoberta mesmo de uma potencialidade. E como essa potencialidade para muitas pessoas não era desconhecida, então vai surgir como uma novidade. Aí agora a discussão final aqui, né, essa descoberta ou invenção, o que leva as pessoas a isso, né? Então, eu vou pular um pouquinho aqui também, né? Tem essa questão aí da qualiômica, da sentiômica, que é um assunto que eu tenho trabalhado, mas eu não vou... É relevante para essa discussão, mas eu não vou tratar. Eu vou falar de 3 possibilidades, aí pulando para a página 10, certo? Há 3 possibilidades de compreensão do processo pelo qual uma pessoa descobre ou inventa Deus. Por meio de um processo cognitivo. Isso já se tentou muito elaborar, né, um argumento pela existência de Deus. Mas isso aí alguma situação em que a pessoa racionalmente conclui que Deus existe, isso seria uma exceção, que a regra é a ausência de Deus na experiência humana. Uma possível exceção, mas a gente não sabe realmente o que aconteceu, seria o caso de São Pedro. Eu tinha até escrito São Tomé, erradamente o Sérgio me chamou a atenção. Não, foi São Pedro, né? Jesus Cristo teria dito para São Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, né, em determinado contexto, vai ser comprovação, né, de que eu sou filho de Deus, né? Jesus Cristo teria falado. E aí aconteceu, né, o galo cantou 3 vezes, então seria uma prova, né, no sentido lógico aí, uma demonstração, né, de que Deus existe, no caso aí, na figura do Filho, né, Jesus Cristo. Mas, via de regra, nós não temos como fazer esse tipo de argumento racional, né? Eu sou muito simpático a essa ideia da teologia negativa, né? Não há evidência direta da existência de Deus. Essa é a regra. Porque essa situação aí de São Pedro pressupõe que Jesus é filho de Deus, né? Claro, porque de Jesus que diz para São Pedro, para Pedro, né, que quando o galo cantar 3 vezes, isso demonstra que ele é filho de Deus, mas isso aí está pressupondo que ele realmente seja, né? Então, esses argumentos, geralmente, eles incorrem em alguma petição de princípio. Às vezes é muito sutil, mas sempre tem petição de princípio. Por exemplo, o argumento que o Ricardo Tassinari fez no seminário Cátago, né, que eu participo. O argumento do Ricardo Tassinari é o seguinte: em toda categorização, em toda ordem que se estabeleça, vai ter um supremo, ou, quer dizer, vai ter uma espécie de uma hierarquia, vai ter alguém no topo da hierarquia. Então, né, então Deus existe, porque Deus é esse ente, esse ser que está no topo de todas as hierarquias. Só que isso está pressupondo que aquilo que a humanidade entende por Deus é um ser supremo, né? Também está pressupondo que existam hierarquias no sentido absoluto, não no sentido relativo de que cada pessoa pode fazer uma hierarquia, estabelecer uma ordem segundo seus critérios, né? Está supondo uma hierarquia absoluta, né? E Deus no topo.
Então, isso é uma forma de petição de princípio, né? Já está pressupondo aquilo que está se argumentando. Bem, se alguém quiser conversar mais sobre isso, depois a gente conversa. Outra possibilidade seria por meio da coerção social, né? Então, a organização social levaria, né, as pessoas a crer em Deus, ou ter fé, né? Isso de fato acontece, mas quando isso acontece, significa que essas pessoas não estão autônomas, né? Elas não estão expressando o seu conato, para falar em termos spinozianos, né? Elas estão se alienando, em última análise, né? Usando um termo marxista. Se Deus é só uma convenção, né? Então, a gente tem o caso dos reis que eram considerados divinos, né? E que caíram, né? E não aconteceu mais nada. Quer dizer, era mentira, né? Os reis não eram divinos, mas eles se arrogavam divinos, né? Então, essa coerção social, ela é alienante, ela não é, né? Então, não podemos basear o fato das pessoas acreditarem em Deus nesse tipo de coerção, porque isso nos levaria a concluir que, né, que as pessoas são alienadas, são marionetes, né? Pode até ser, mas isso não dá para construir um argumento filosófico com base nisso, entendo, né? Porque você está... Não que as pessoas não sejam alienadas, né? Muitas pessoas são manipuladas ideologicamente por outras, né? Mas esse tipo de coerção não tem valor num argumento, numa discussão filosófica em termos da constituição do real, né? Porque se pode manipular as pessoas para qualquer tipo de crença. Isso não tem nenhuma implicação ontológica, né? Certo? Então, acho que essa que o texto aqui não chegou a explicitar isso, mas eu acho que a gente tem que recusar a opção B por causa disso, porque as pessoas podem ser coagidas a acreditar em qualquer coisa, e isso aí não dá nenhum estatuto ontológico para aquele objeto de conhecimento, né? Aquele conteúdo. Então, o que sobra, que eu defendo, né, é que por meio do sentimento, que no monismo de tríplice aspecto é um dos 3 aspectos da experiência, né, do real, por meio do sentimento que as pessoas chegam a elaborar o conceito de Deus e a ter fé, né? E isso transparece em episódios, por exemplo, no Novo Testamento, né, em que pessoas soldados que caçavam cristãos, matavam os cristãos, né, eles acabam se convertendo ao cristianismo, né? No caso de São Paulo, né, que dá o nome para o estado que a gente vive aqui, né? Nós estamos no estado de São Paulo. São Paulo, pelo que eu me lembro dos meus tempos aí de catecismo, né, ele era um caçador de cristãos que se converte. Por que ele se converte? Porque ele tinha um sentimento, né, de justiça social, que era aquilo que, em última análise, Jesus Cristo estava pregando, né? E então ele chega no momento que ele tem que optar, ele fica de qual lado? Aí ele ficou do lado, né, cristão, certo? Então, aqui não é propriamente a hipótese de que a fé precede a razão de Santo Agostinho, porque as pessoas nunca deixam a sua razão de lado, né? Quer dizer, é uma situação falsa em que a gente suspenderia totalmente a razão e agiria só pela fé. Isso nunca vai acontecer. A gente está sempre usando a nossa razão, né? Mas é que, como diz o Damasio, né, e outros, como escreveu Antônio Damasio, né, o sentimento, as emoções ajudam a razão a funcionar bem, de modo adaptativo e de modo pragmático, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, esse sentimento de justiça social,
né, que nos leva, né, a ficar do lado, por exemplo, do padre Lancelotti e contra os bolsonaristas que atacam ele, né, porque o padre Lancelotti está dando de comer e agasalho para as pessoas que estão passando fome e frio, certo? Você vai ficar do lado de um bolsonarista que critica o padre Lancelotti? Não, né? Isso aí vai contra os sentimentos, né? E contra a razão baseada, informada ou lastreada no sentimento, certo? Gente, então eu vou concluindo por aqui, né? Nos comentários finais eu faço uma ligação com a teologia da libertação, muito breve, porque eu não conheço bem também o assunto, mas eu testemunho, né, que existiu isso aqui no Brasil, né? Na época que eu era aluno de graduação ainda existia, né? Mas foi abafado, né? Essa ideia, né, da Igreja Católica ter uma opção preferencial pelos pobres. O que é uma opção preferencial? É se guiar pelo sentimento de justiça social, né? E aí eu fui ler o livro do Feuerbach, cujo nome é A Essência do Cristianismo, né? Isso tem atualmente disponível na internet. Imagino que seja um livro pouco lido, né? E aí eu encontrei ali algo muito semelhante ao que eu estava tentando expressar nesse texto, né? E que eu cito aqui essa citação longa, né? A ideia de um Deus manente, não transcendente, né? Um Deus encarnado, né? no homem. A manifestação da natureza humana de Deus. O desejo, né, a vontade humana foi a causa da encarnação. Quer dizer, então, você tem um papel ativo aqui da consciência humana, né? Bem, é claro, esse texto aí precisaria de um estudo bem detalhado, porque o Feuerbach ele oscila um pouco assim, entre essa ideia, esse conceito imanentista de Deus e uma crítica da religião, né? Que aí seria a parte que o Marx destacou. A crítica da religião como forma de alienação. Então, agradecendo aqui o Enídio e o Sérgio pelas contribuições aí nessa discussão. E o texto está pronto, né? Eu não sei se eu vou voltar a esse assunto, né? Mas como foi pedido pelo Enídio que eu apresentasse aqui, né? É a primeira vez que eu apresento no grupo aqui, junguiano. Então, está feito. Agora, cabe a vocês me corrigirem nos meus possíveis erros de interpretação. Perguntou, tem a relação com aquela visão que Deus seria a causa primeira? Bem, eu estou negando isso, né? Deus não seria a causa primeira. Fala que parte do princípio que é uma concepção universal, intercultural, única de Deus. Não parti disso. Eu mencionei, né, uma certa maioria dentre as religiões institucionalizadas, as igrejas, né, da ideia de um Deus transcendente. Mas não é universal, é uma maioria, né? A maioria das pessoas acredita que Deus está no céu, né, num outro plano, né? A gente até conversou outro dia aí com o jogador de futebol que faz o gol e aponta para o céu, né? Quer dizer, para o transcendente, né? O céu aí seria uma metáfora do transcendente. Categorizando tipos de conceito de Deus, né? Basicamente, 2 tipos de conceito, 3 tipos, né? O conceito transcendente, o conceito imanentista, né? Deus como a totalidade, em Spinoza, que vai causar, né, as suas manifestações, e Deus como o princípio que se expressa nas experiências, que é o conceito imanentista. Eu estou categorizando 3 conceitos de Deus. Agora, se você tem uma tribo lá da Amazônia que tem uma visão animista e que, a partir disso aí, tem um conceito de deuses ou de Deus, ou que, né, que a pessoa tomou o Santo Daime, lá, a ayahuasca, ela vai ter uma experiência religiosa de Deus. Isso é conceito imanentista.
Então, assim, eu estou categorizando 3 tipos de conceitos, só isso, eu não estou generalizando nada. Tales de Mileto já falava acerca do nous, que cobria todo o universo. O nous é o pensamento, aquele que tudo cria a partir de uma cognição. Bem, aí é idealismo, né, Sérgio? Isso aí é idealismo, essa interpretação do Tales de Mileto, né? A visão neutralista que eu defendo aparece com Anaximandro, né, com Aperon. O Aperon não é pensamento, nem é matéria, ele é algo mais primitivo, né, e indeterminado, né, que vai se desdobrar nos aspectos determinados. Agora, na minha proposta, em termos analiticamente falando, né, o Deus manentista ele se realiza na vivência sentida. Ele é existencial, ele não é uma representação, ele é vivido, certo? As pessoas vivem a partir de uma pulsão do inconsciente, elas têm uma vivência. Essa vivência é a manifestação do Deus, tá? Do princípio divino. Aí, a partir dessa vivência, as pessoas elaboram representações, elas projetam, elas escrevem livros, elas fazem uma imagem sagrada, fazem uma oração, um Pai Nosso que está no céu, certo? Aí são as representações a partir da experiência vivida. Uma coisa não exclui a outra. Mas o que seria a nota básica do Deus manentista é a vivência, é o vivido, o existencial, que é um sentir. Você se sente indignado com uma certa situação, certo? Aí você, então, projeta os seus valores, né? Então, você quer justiça para certas situações que você se sente mal frente a uma pessoa que está passando fome e frio na rua, certo? Então, esse sentimento de se sentir mal frente a um semelhante, a uma pessoa que está te pedindo dinheiro, uma esmola na rua, certo? Isso é a manifestação do Deus manentista. Aí, a partir daí, a gente começa a elaborar, né? Começa a elaborar até na política, ou na economia, ou nas práticas religiosas. A gente começa a se organizar para transformar essa realidade a partir da nossa ação, né? Então, aí vem todos os ideais, os valores, né? A gente de certa maneira, socialmente, os valores eles são compartilhados por meio de representações. Porque palavras, né? Justiça é uma palavra que representa alguma coisa também, né? Um estado quer dizer, então, nós somos seres linguísticos, representacionais, ou a gente precisa de imagens, né? Hoje em dia nós temos esses famosos memes, né? Que também são representações por imagens. Às vezes você tem um meme sem nenhuma palavra, não verbal, né? Então, tudo isso aí são cadeias sígnicas que brotam a partir do sentimento. Mas a manifestação primária desse Deus seria pelo sentimento. Por que eu me sinto mal quando eu vejo uma pessoa passando fome e frio na rua, tá? Porque eu poderia me sentir bem, eu podia não sentir nada, passar do lado dessa pessoa e não, né? Ou então está um monte de gente morrendo de Covid e eu não estou nem aí, né? Estou só cuidando de mim, tá? Eu poderia, né? Mas não, eu estou sofrendo. Eu vejo aí no noticiário que morreram 1.000 pessoas de Covid no Brasil. Eu fico triste. Aí, tá, essa tristeza é a manifestação do Deus manentista, tá? Porque é um princípio que tem no inconsciente, está no inconsciente, a gente não está sabendo disso. É um princípio de que a realidade tinha que ser de outra maneira, tinha que haver, né, as coisas tinham que estar ligadas, tinha que estar havendo uma promoção do ser humano, do bem-estar, da felicidade, do amor, né? A gente está isso no nosso inconsciente. Então, você vê uma realidade que não bate com isso, você sofre. Nesse caso, Deus não seria uma pessoa, como afirma o católico. Realmente, Deus não seria um Deus pessoal, não seria um papai do céu, né? Seria um princípio imanente, princípio que está manente à realidade que se manifesta na nossa experiência. Mas seria o nous de Tales? Eu acho que não, porque aí o nous é uma visão idealista, né? É um pensamento, é uma lógica, é um logos, né? Não tem criação
no sentido radical. Você tem reconfiguração dos mesmos elementos que vão aparecer como novidade a cada momento, né? Porque você tem infinitas possibilidades e só uma parte delas se realiza. Então, não tem criação, né? Eu sou crítico da teleologia aristotélica, da forma como ele colocou, assim, como sendo independente da mente, porque cai naquela visão, até de alguns orientais, de que o destino ele está já independente do que a gente fizer, né? Mas eu acredito que o destino é, em parte, dependente da nossa ação, né? Mas eu entendo, como o Lauro falou, que a gente não pode cortar a teleologia radicalmente, né? E a gente viu no estudo de auto-organização que existe uma teleologia que brota do próprio processo de auto-organização. Então, você querer privar o processo de auto-organização de uma teleologia é um reducionismo, né? Eu acho que é um reducionismo, assim como o materialismo é um reducionismo. A gente tem que trabalhar com um conceito de realidade em que tem um passado, um presente e um futuro. E, na nossa mente, o futuro determina o presente. Aí que está, né? Pode ser que, fisicamente, o futuro não determine o presente, mas na nossa mente determina, porque o meu sofrimento com o Brasil atual é porque, para mim, a visão que eu tenho do destino, do futuro do Brasil, é oposta do que está acontecendo agora. O Deus manentista possui consciência? Óbvio que não, né? Porque se a consciência que projeta o Deus manentista, certo? Ele não tem consciência. Quem tem consciência somos nós, as pessoas, né? Os seres conscientes eu chamo de pessoas, pode ser até uma planta. Tem seres que têm um corpo, que processam informação e que têm sentimentos, e são seres conscientes. Corresponde aos seres vivos, tal como a gente conhece, né? Uma planta. O Deus manentista, ele é um princípio, ele não tem, ele não é uma pessoa, certo? Não é um Deus pessoal, ele é um princípio, é um sistema de valores, digamos assim. Suponho que o Deus manentista não tenha consciência. Isso, não tem consciência, pode ter cognição no mesmo sentido que a gente diz que uma máquina tem cognição, né? Mas seria uma cognição que acontece na mente das pessoas que acreditam. Não, porque ele não tem uma corporeidade própria, né? Ele também não tem um processamento de informação próprio. Ele é algo que está na consciência das pessoas. Então, eu não sei, aí precisaria discutir um pouquinho mais, mas eu diria que ele com certeza não tem consciência, e a cognição que acontece é uma cognição assim não autônoma, né? É uma cognição que vai... a gente pode dizer, por exemplo, a Igreja Católica, ela passa por um processo cognitivo ao longo do tempo? Eu diria que sim, com as várias encíclicas, né? Quando lá o Papa Bento chamou o Bergoglio lá, você deve ter visto aquele filme Os Dois Papas, né? Foi um processo cognitivo da Igreja Católica, né? Saiu de um certo modelo lá da Opus Dei, uma coisa assim bem pouco social e fechada, né? Passou a bola para o atual Papa, né? Que tem essa visão maravilhosa aí que a gente vê, né? Sobre economia, sobre um monte de coisa, né? É um processo cognitivo, mas não é um processo cognitivo que a Igreja, como entidade, como instituição, passou autonomamente. Foi um processo que as forças, né, da sociedade, das pessoas, né, melhor dizendo, imprimiu na Igreja, né? Por quê? Tinha toda a questão da pedofilia, questão da Igreja estar perdendo espaço para os evangélicos aqui no Brasil. É um processo cognitivo induzido pela ação das pessoas que compõem a instituição, né? Eu diria, é um processo cognitivo, é uma recombinação de uma mudança de paradigma, como a gente chama na filosofia da ciência. Uma mudança de paradigma é um processo cognitivo. Só que, no caso de Deus, é muito mais do que o Harry Potter ou o Papai Noel, né? Deus na história ocidental, né?
ele, do cristianismo e suas derivações, ele é determinante de muitos processos sociais e econômicos, principalmente na Idade Média, né? Mas continua, né? Aí que eu discordo radicalmente do Nietzsche, quando diz que Deus está morto, nada. Deus está vivíssimo aí, tá, né? Só que muda, né? Muda as formas de presentificar, de manifestação, né? Mas eu diria que até lá no evangélico que cobra dízimo e a pessoa acredita lá que o apocalipse está chegando e ela tem que pagar o dízimo, senão ela vai para o inferno, é uma manifestação, só que é uma outra manifestação, né, que a gente acha aberrante, mas é uma manifestação, né? E todo esse movimento, você vê, seria um caso a se estudar, mas você vê a Rússia saindo do comunismo, né, entrando de volta no capitalismo, e a retomada da religiosidade e aquelas teorias lá daquele Dugin, né, que são uma espécie de uma volta à Idade Média, em última análise, né, em que você teria uma crítica ao capitalismo global e tal, mas não para ir para o socialismo, para o comunismo, mas para retornar, de certa maneira, para o feudalismo, né? Só que um feudalismo travestido de capitalismo, ou um capitalismo que retoma práticas feudais, né? Feudais que surgiram da cinza do comunismo. Isso parece um absurdo, mas é real, né? Quem está preocupado com a origem do universo são o pessoal que estuda cosmologia. O povão aí não está nem aí para isso. O povão quer saber que tipo de... Quer dizer, o povão está reagindo, né, à realidade social, né, e está procurando essa famosa religação, né, essa busca de um sentido para a vida, para uma unidade, que vai incluir o aspecto econômico. Não interessa o Big Bang filosoficamente, nada, né, porque ele não é a origem, nem pode ser a origem. Ele é uma mudança de fase, digamos, na história do universo, né? Mas o povão, isso aí é sexo dos anjos, ou até menos interessante que o sexo dos anjos, que talvez o sexo dos anjos fosse um assunto mais popular do que a origem de tudo, né? Não entendo que a religião seja uma busca de explicação. A religião e a fé em Deus, elas são uma reação a uma certa realidade vivida, né, em que as pessoas procuram um sentido, uma religação. Mas isso não é uma explicação científica, nem uma explicação racional. Muitas vezes é irracional, e muito irracional, né? Você ainda acreditar que no céu você tem coisas espirituais, isso é uma irracionalidade tremenda, né? Porque a gente sabe que o que tem no céu são outros planetas do tipo do nosso, da Lua, do Sol. Não tem, né? A cosmologia mostra o seguinte: você tem o universo aberto, né? Como dizia Poiré, né? E o que você tem? Você tem provavelmente outros planetas que têm todos eles com a estrutura química da tabela periódica, né? E só. Não tem, né? Não tem nenhuma realidade espiritual no céu. Mas as pessoas continuam acreditando nisso. Isso é da época pré-Galileu, né? Porque para os gregos existia uma diferença qualitativa entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. O mundo sublunar seria material, a forma estaria junto com a matéria, e no mundo supralunar nós teríamos os planetas que seriam entidades espirituais, não teriam, né, materialidade, né? Então, isso foi derrubado com a Revolução Copernicana, né, e com a física moderna, a cosmologia moderna. Então, né, mas as pessoas continuam acreditando que tem um Deus no céu. Ou Deus está em todo lugar, está em nós também, né? Ou não está em lugar nenhum. Por que estaria no céu e não aqui?